Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade. Vamos abordar aqui nos estúdios Alberto André, na Assembleia Legislativa do Estado, uma questão preocupante, relativamente nova. Depressão associada ao uso de tecnologias. Um determinante recente. Uma questão antiga. Muitas são as causas. Visíveis, poucos efeitos. Perceptíveis no começo, quase nunca. Observados ao longo do tempo, nem sempre por todas as pessoas, até mesmo por poucas pessoas. Por isso trazemos especialistas, convidados deste espaço para manter interlocução com os nossos telespectadores. Falar sobre a sua experiência, sobre o seu conhecimento, trazer formas de atendimento e convocar também pessoas capacitadas e principalmente de boa vontade a travar esta batalha que deve ser constante contra a causa e minimizar, cuidar, tratar efeitos. Trazemos para o Democracia de hoje Nilza Maria Madsen, voluntária do CVV. Dr. Ricardo Nogueira, não tenho tempo para enumerar aqui todas as atribuições e qualificações, portanto, psiquiatra. E a psicóloga Virgínia Wasserman, que pela segunda vez está aqui neste programa para a satisfação, tenho certeza, convicção, dos nossos telespectadores e de todos nós. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a Nilza Maria Madsen. Tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação estar aqui e poder dizer do nosso trabalho, né, do Centro de Valorização da Vida, que faz um serviço há 56 anos no Brasil e há 48 no Rio Grande do Sul, e que é um trabalho que até pouco tempo era muito escondido, muito reservado e pouco conhecido. Graças à mídia que nos abriu espaço, as pessoas podem saber desse trabalho que está 24 horas à disposição do público, né? Hoje, por uma concessão do Ministério da Saúde, com o número gratuito do 188, em praticamente todo o Brasil, com acesso em todo o Brasil, sendo que só 4 estados até junho vão totalizar o Brasil com acesso a 188 gratuito. Isso porque o Ministério da Saúde viu que os suicídios, portanto, a agressão contra si mesmo está cada vez mais, diríamos, aumentando, né? E o Rio Grande do Sul foi pioneiro com esse 188, tendo desde 2015 nós temos esse acesso, e aumentou sensivelmente com a gratuidade o acesso de pessoas que antes tinham dificuldade. E o que esse serviço faz? Ele presta apoio emocional, e não só pelo telefone, e o que aumentou a demanda de jovens, que é o assunto de hoje, né? É o acesso pelos meios eletrônicos como Skype, chat, e-mail. Então, o que tem de procura hoje de jovens de 12 a 20 anos é incrível. Quando a gente acessa pela Skype, ou seja, quando nos expomos pelo Skype, praticamente 90% são jovens, e muitas vezes já falando, diríamos 70% das vezes falando em terminar com tudo, ou seja, buscar a morte, diríamos, a diminuição do sofrimento, ou seja, a solução para suas angústias. A solução para todos os problemas. Doutor Ricardo Nogueira. É exatamente isso, né? Nós somos ali lindeiros ao CVV, da muralha da José de Alencar, meia né? quadra. Meia quadra, estamos sempre juntos, né? Inclusive o curso agora dos novos voluntários vai ser lá no Mãe de Deus, e nós atendemos muitos desses pacientes na nossa emergência, e os nossos colegas ficam atônitos. Inicialmente eles ficavam atônitos quando alguém falava de suicídio. E agora, depois que eles se acostumaram com os treinamentos e as capacitações que nós fizemos,
se adaptaram. Então, todo e qualquer paciente que chega na emergência do Mãe de Deus, seja lá por que motivo, é perguntado se tem ideação suicida. Mas isso já está todo mundo qualificado, treinado, capacitado. Mas o que estão agora ficando atônitos é exatamente isso que a Nilza colocou, que estão chegando lá crianças. Então, eu vou te contar o que está ocorrendo. Os nossos colegas da Otorrino estão admirados, porque esses dias chegou uma criança que engoliu uma moeda. Na outra semana, a mesma criança voltou que engoliu 5 moedas. Aí eles vão lá, tiram as moedinhas e tal. Né? Só que eles se esqueciam de perguntar por que as crianças engoliam moeda. Elas não são cofre, não são porquinhos, né, que recolhem moedinhas. Aí até que eles sabe, nós estamos achando isso meio estranho. Né? Não é pica, que é aquela doença que a criança arranca o reboco, né, e come, mas aquilo ali por deficiência de vitamina e tal. Eu digo, quem sabe tu pergunta o que está havendo. Né? Aí na outra semana a criança voltou, tinha engolido mais moedas ainda. Aí nos chamaram. Aí a gente foi lá perguntar o que está havendo. Eu quero morrer. Né? Então, e os nossos colegas ficam muito assustados com isso. E aí nós temos uma demanda represada agora, que é a falta de psiquiatras infantis. Né? Então nós estamos treinando e capacitando os demais profissionais também, porque é uma demanda cada vez maior. E nas estatísticas do nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, começam a aparecer dados com tentativas de suicídio com crianças de 8 a 11 anos, o que não havia. Né? E aí nós fomos checar esses dados com o Centro de Informações Toxicológicas, né? E há um número bastante aumentado, né? Quer dizer, aumentou mais de 100%, porque não havia, né, de crianças com tentativas de suicídio. E na nossa página, nós temos uma página também no Facebook, que é Prevenção ao Suicídio. Tem várias páginas, tem a do CVV, que é CVV Prevenção do Suicídio, o SOS Prevenção do Suicídio, Grupo de Apoio à Prevenção do Suicídio, e a nossa é Prevenção do Suicídio, bem simples. O símbolo é aquela fitinha amarela. Né? Setembro Amarelo. Nós chegamos a ter esses dias 25 mil visualizações em um único dia. 25 mil. Aí a gente ficou atônito. E agora o que está havendo? Só que a nossa página é no Brasil inteiro. Então são pessoas do país inteiro nos procurando, pedindo orientação. E quando a gente fala para essas pessoas, olha, esses dias a gente recebeu não é a ligação, uma mensagem às 3 da manhã de uma moça de São Luís do Maranhão. Aí a moça dizia, eu estou querendo me matar. Tu está sozinha aí? Não, eu estou com meu marido. Então fala para ele. Não, não posso falar para ele. Pá, mas então, peraí, então tu tem uma emergência aí do teu lado? Tenho. Mas se eu chegar lá na emergência e falar que eu vou me matar, eles não vão me levar a sério. Vamos ridicularizar, porque aqui o pessoal não leva isso a sério. Eu digo, não, faz o seguinte, tu diz que tu entrou em contato conosco, o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus, e da nossa página aqui, Prevenção ao Suicídio, e pede para eles entrarem em contato conosco. Aí eram 3 da manhã. Ela se silenciou, umas 4 da manhã, não dava retorno. Eu digo, e agora? O que aconteceu? Aí a gente foi dormir e tal, apesar que outros colegas que estão de plantão nos nossos serviços ficam sempre atentos. E de manhã ela botou uma mensagem, muito obrigado. Fui muito bem atendida e medicada na nossa emergência aqui do lado. E o mesmo ocorreu, uma história similar, quase idêntica, com uma menina, uma moça, aqui de Caxias do Sul. Então foi a mesma coisa, de Caxias do Sul tem CVV, né? Tem. Então a gente orientou o encaminhamento. Então o que chama atenção é um número cada vez maior, né, em crianças e adolescentes. E aí entra uma coisa que eu chamo de combo.
O combo é aquilo que tu vai numa lancheria dessas de fast food e pede isso, isso e aquilo, é um combo. Então eu estou notando e anotando e pesquisando que os adolescentes, eles fazem um combo. É vazio existencial, automutilação, depressão, álcool e drogas. Esse é o combo. E o resultado do combo, o que é? Esse vazio existencial, até por coisas bem comuns em adolescentes, decepções amorosas, as primeiras frustrações do primeiro amor, das primeiras paixões. Inaceitação de grupo. Se sentir rejeitado porque é gordo, né? Porque, então tem muito essa questão de estereótipo, né? Todas as mulheres têm que serem a Gisele Bündchen, todos os homens têm que serem o Brad Pitt, né? Então, para ser aceito. Então, se tu disser que tu é deprimido, que se tu é esquizofrênico, tu não é aceito. Mas se tu disser que tu é maconheiro, tu é aceito. Se tu disser que tu é cheirador, tu é aceito. Até esses dias uma menina, mas vem cá, tu só namora menino usuário de droga? Sim, doutor, mas a senhora sabe onde que eu moro? No meu bairro, todos os meninos são usuários de droga. Né? Então, nós hoje estamos diante de uma situação desse combo aí que nós vamos ter que ver como resolver. E eles estão se desesperando, aí eles passam as madrugadas inteiras na internet e em sites, porque assim como tem o nosso Prevenção do Suicídio, como tem o do CVV, e tem mais uns outros, uns 10 no máximo, de prevenção, existe milhões estimulando. E a maioria desses milhões são cada um faz o seu, né? E eles têm seguidores. Então o que a gente vê? Que durante as madrugadas se criou um verdadeiro vampirismo. Então os vampirinhos saem das tumbas e ficam atuando nas redes e formando uma legião de Walking Dead. Virginia Wasserman. Agradeço a ti, Batista, e a equipe por novamente fazer esse convite e também a mesa aqui pela riqueza que a gente vai trazer nesse debate novamente. Né? Da outra vez a gente trouxe assuntos pertinentes e eu acho que hoje a gente faz uma reflexão acerca do que, a uso de quê, né? Qual a funcionalidade, qual a utilização que as pessoas estão fazendo da tecnologia. Porque ela, por si só, não é um perigo e um risco. Né? Ela passa a ser um risco e um perigo quando ela ocupa outros espaços das vidas dos indivíduos, quando ela deixa de ser, né, um meio de buscar informações, de se conectar com os outros, para ser um fim, uma finalidade daquele sujeito. E o contexto da tecnologia e da depressão, ele acaba sendo um casamento um tanto quanto nocivo, e aí tem pesquisas que falam que não tem como fazer uma ligação direta, né, se é o contexto de um deprimido que busca tecnologia, se é a tecnologia que faz com que o sujeito se torne mais deprimido. Mas essa busca por essa forma, né, de vínculo e até essa utilização para preenchimento de um vazio, como o Dr. Ricardo também estava comentando, é um vazio de sentido. Né? Então a gente vê crianças, adolescentes, adultos. Né? Eu trabalho há 10 anos no Domus, sou coordenadora dessa instituição, que trabalha há 25 anos, então, nos atendimentos de casal, de família, né, de sujeitos. E lá a gente recebe, então, talvez, sujeitos até num fator um pouco preventivo, né, antes de um contexto eminente, de um momento mais difícil, até eles buscam identificando que algo não está bem nas suas vidas, né, no seu casamento, na sua família. E não sabem muito o motivo ou o porquê, né? Eles chegam com uma queixa e uma demanda, mas volto à pergunta, né? A tecnologia por si só, que chega como demanda de busca de atendimento, usa muito a tecnologia. Meu filho passa 18 horas conectado. Isso por si só é, obviamente, nocivo, mas o uso da tecnologia, não.
é a maneira como o sujeito se relaciona com a tecnologia, é o que ela vai fazer, como ela vai lidar com isso. Então, muitas vezes esses indivíduos, das mais variadas idades, eles acabam preenchendo e utilizando a tecnologia para, de alguma forma, dar conta desses vazios, né, dessas faltas, dos relacionamentos, da baixa autoestima, de um contexto de dificuldade em relação a um futuro, né, a um desejo do que vai ser em relação ao futuro. E a tecnologia ela vai ocupando um espaço, o tempo. Né? Até uma frase muito utilizada é: eu não tenho tempo de. Os pais falam muito quando não tenho tempo de ficar com meu filho, não tenho tempo de brincar com ele. Mas esse tempo que foge, muitas vezes ele acaba sendo consumido usando a tecnologia. A questão é, os sujeitos não têm uma consciência sobre as próprias escolhas nesse momento e a tecnologia, de uma forma fácil, acaba preenchendo esses lugares. Né? E quando a gente fala numa vertente, então, de um sujeito que se deprime em relação a isso, também é com o que ele vê a partir disso. Né? Ele entra em redes sociais e o que ele encontra ali é uma vida idealizada. É muita riqueza, é um contexto dos melhores ângulos do sujeito, da vida ser mais simples, e aí ele olha aquilo como um reflexo de realidade, pensa na vida dele e não encontra isso na vida dele. Ele se vê vazio, então aquela falta se torna um buraco ainda maior. Cria uma perda no comparativo. Com certeza, e não tem como ganhar, porque ele está se comparando com uma ilusão, ele está se comparando com algo que não é verdadeiro, e é injusto. É injusto o sujeito achar que aquilo é alcançável, é inatingível. Até porque, mesmo que ele realmente queira aquilo, o dia, como ele não tem uma reflexão maior sobre isso, o dia que ele conquiste as coisas que ali mostram como o resultado, por fim, de uma felicidade, né, do que seria felicidade, ele vai também se ver vazio. Porque não necessariamente aqueles objetos ou aquele modo de viver realmente represente a felicidade para ele. Talvez a felicidade dele seja outro caminho, mas apenas uma reflexão e um olhar para si é que ele também vai encontrar essas formas, né? Esse jeito de viver. Então, a tecnologia está acarretando muito esses contextos de depressão e está sendo usado também nestes sujeitos que acabam tendo dificuldade de se relacionar, enfim, até por uma forma de agravar mais ainda a sintomatologia. Muitas vezes eles buscam nas próprias ferramentas de comunicação, enfim, recursos para sair desse problema que ele está vivenciando, e nem sempre ele encontra auxílio adequado. Né? Às vezes ele encontra até sujeitos que se utilizam disso para que ele se torne ainda mais fragilizado. Uma estimulação à dependência, não é isso? Uma estimulação à dependência. Então, nesse contexto, poder ter um resguardo e um amparo, tanto das equipes de saúde, né, quanto do CVV, para esses momentos em que o sujeito, a criança, o adolescente, se vê perdido, eu acho que sim, é um papel nosso e um papel de um contexto social. Para esses pais que se veem perdidos frente aos filhos, né, nessa pergunta que fazem, eu não tenho tempo para isso, está realmente um fator de escolha. Né? O que realmente tu quer priorizar no teu tempo? Né? Muitas vezes ele acaba sendo iludido que aquele é um caminho mais fácil, talvez, né, para as coisas se resolverem, e não. Aquele não vai ser um caminho positivo. Essa é a participação de técnicos, de doutores, de responsáveis por esta área do atendimento, mas é importante também, indispensável, uma participação coletiva. E essa começa pelo voluntariado. Nilza Maria Madsen, como estão os voluntários? Quantos são? É um número suficiente ou precisa mais? Bem, nós temos no Brasil uma média nos últimos anos de 2.200 voluntários disponíveis no telefone. Não estou somando na parte do Skype, do chat, do e-mail, mas são 2.200 em média, porque tem muita saída. Menos de 1 a cada 2 municípios brasileiros. Então, é que é um serviço com muita disciplina, é um trabalho que exige
responsabilidade, disponibilidade e principalmente equilíbrio emocional, porque quem não está bem consigo mesmo não consegue ficar atendendo pessoas extremamente vulneráveis, né? Porque vai afetar. A gente tem colegas que acabam saindo e fazendo terapia porque não suportam a carga emocional dos atendimentos. Então, mas é um trabalho que, para quem consegue se integrar, é uma coisa muito especial. Porque além de nós sabermos que ajudamos pessoas, nós somos ajudados a nos melhorar, né? A nos reconhecer, nos conhecer mais, porque a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento. O CVV oportuniza muito isso. Então, o que eu queria dizer é que o CVV precisa muito de voluntários. E nós estamos no dia 17, próximo sábado, iniciando uma nova fase de preparação de voluntários que dura 3 meses. Há uma preparação toda de o que é o CVV, quem são as pessoas que ligam, como voluntários, quais as atitudes que o voluntário tem que ter e como se dá essa relação de ajuda dentro dessa proposta de vida, que é uma proposta de vida que o CVV tem. Então, nós estamos convidando quem tem interesse em conhecer essa proposta sem compromisso, pode fazer o curso e não ficar na entidade. Portanto, não é um compromisso pré-estabelecido, mas sim nós abrimos as portas para que as pessoas conheçam essa proposta de trabalho. E vai começar no dia 17 de março, agora, sábado, às 9 horas. É um encontro para justamente explicar o que é o trabalho, quais as necessidades, as disponibilidades necessárias. Às 9 horas, no auditório do Hospital Mãe de Deus, que fica na José de Alencar. Não preciso dizer número, porque o hospital é conhecido, né? Mais do que o número do prédio. Eu acho que o número é 856, não sei. Me falha a memória. Mas é José de Alencar, o Hospital Mãe de Deus, às 9 horas. Todos estão convidados, apenas a exigência que tenha mais de 18 anos. Não tem que ter nenhuma especialidade, pode ser uma dona de casa, né? Apenas que tenha boa vontade, que goste de gente, que tenha calor humano, porque é isso que nós temos que oferecer para as pessoas. Mas o curso é aberto, como eu disse, sem compromisso, e gostaríamos muito de receber realmente muitos voluntários, precisamos muito. Nós estamos tendo diariamente, nesses, acho que são uns 20 estados brasileiros que já estão com acesso a 188, nós estamos tendo de 5.800 a 6.200 ligações dia. Ontem houve um probleminha na Embratel e na Virgus, que é a operadora do nosso PABX, e tivemos 24% de perdas de ligações, ou seja, pessoas que estão às vezes desesperadas, buscando o último recurso para de repente desistir de tirar a própria vida e não foram atendidos. Isso nos preocupa muito, estamos todos os postos tentando ampliar esse número de voluntários para atender. Nós atendemos 24 horas, todos os dias do ano, né? Então precisa muito voluntário. Então estão todos convidados. Um acréscimo muito grande nos dias festivos, né? Notadamente de fim de ano. E fins de semana também. Domingo, esses dias uma pessoa me ligou e disse assim, vocês não têm tanta disponibilidade domingo como tem durante a semana. Para mim é o dia mais difícil. Quer dizer, a pessoa confessando que o fim de semana, quando os outros saem para se divertir, ela está depressiva, é o pior dia. Então, nos dias assim, como finados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, é inacreditável a busca, os dias, né? De aniversário da própria pessoa, ou aniversário da morte de alguém querido. Agora, o problema do domingo é real, né? O mapa da violência do Rio Grande do Sul comprova. O dia que tem a maior tentativa de suicídio é domingo no final da tarde. Então as pessoas... E às vezes tem aquela ideia que as pessoas estão solitárias e sozinhas. Não, a maioria é dentro de casa com toda a família junto. Né? Infelizmente, eu até passei por uma situação... E essa é a pior solidão, né, doutor? Aquela em que se tem companhia e se sente só. É a sensação da incompreensão. Né? Tá, mas aí que vamos dar 2 exemplos concretos. Vamos dar todos esses exemplos, e mais alguns, no segundo momento do Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando nós estamos encerrando o primeiro bloco. Já foi rápido, né? Quando é bom, parece rápido. Né? Assim, no cinema, no teatro, em toda parte, e também nos programas que dizem do interesse do telespectador. Lembrando aqui uma citação feita pela senhora. Importante é a boa vontade. Acrescente-se a isso 2 requisitos indispensáveis:
a solidariedade e a boa capacidade de saber ouvir.